Olá, crianças do quinto ano, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de português. Aqui é o professor Elton. Estamos finalizando mais uma semana de aulas. Espero que todos possam estar bem, saudáveis. Vamos começar o nosso momento com a oração diária. Para isso, eu trago a seguinte mensagem: os problemas existem, nada é fácil, mas com força e determinação, tudo se realiza. Não desista. Então, rezemos juntos a oração do Pai Nosso, pedindo que Deus sempre deixe acesa a chama da força, da fé e da esperança em nossos corações, para que a gente não desista de conquistar tudo aquilo que desejamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estivemos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, iremos fazer a correção da atividade de casa da aula passada e deixarei uma tarefa de fixação sobre formação de palavras para que vocês possam responder no final da videoaula. Bem, para fazer a correção, você irá abrir o caderno 4 na página 51 e acompanhar a correção. Pegue agora o caderno 4, lápis, borracha e vamos assistir à correção. Já estou com o meu material aqui em mãos. Vocês também precisam pegar o material de vocês para que façam as devidas correções. Aqui nós estaremos vendo como é que os adjetivos auxiliam na expressividade dentro dos textos. Para isso, nós temos a questão número 1. Leia os verbetes que se seguem. Depois, explique o significado das expressões destacadas nas frases. Aí nós temos a palavra alvo, que apresenta aí 4 significados, 4 acepções. Primeiro, ponto, área ou objeto que se pretende atingir, atirando, tirar o alvo, a bomba acertou o alvo. Segundo, resultado que se deseja obter, meta, o alvo da equipe é vencer o Mundial. Terceiro, objeto, motivo, ele tem sido alvo de críticas. Quarto significado, de cor muito branca, uma pele alva. Nas acepções 2 e 3, o TB, aliás, é também substantivo, com função adjetiva seguindo-se de outro substantivo, a qual se liga por hífen, por exemplo, público-alvo. E a palavra ordinário? Significado 1, de má qualidade. Exemplo, bebida ordinária. 2, de mau caráter, pessoa ordinária. E 3, a palavra ordinária pode significar habitual, comum. Agora você pode observar que nas orações, aqui nas frases, nós temos algumas expressões destacadas e vocês deveriam escrever o que essas expressões significam aqui de acordo com o contexto. Os personagens vinham vindo sem interrupção com a enormíssima bagagem dos castelos e palácios maravilhosos. Aquelas terras ordinaríssimas, onde só havia saúva e sapê, começaram a transformar-se por um encanto. Esses fragmentos aqui fazem referência ao texto que nós trabalhamos na aula passada, que é aquele texto que fala da chegada de muitos personagens dos contos de fadas no sítio do Pica-Pau Amarelo. Bem, e aquelas terras ordinaríssimas significa o quê? Terras ordinaríssimas equivale a terras ordinárias, comuns, que existem habitualmente. Então, equivale a terras ordinárias, terras comuns, que existem habitualmente. Ou seja, são terras que podem ser vistas no dia a dia, são comuns. E lagos azulíssimos e torrentes de água espumejante alvíssima. A água espumejante alvíssima
significa que a água fazia uma espuma muito branca. Água espumejante alvíssima significa que a água fazia uma espuma muito branca. Você pode pausar o vídeo, você pode conferir sua resposta e depois dar prosseguimento com a questão número 2, tá bom? Questão 2. Reescreva as frases a seguir, trocando as palavras e expressões destacadas por outras de sentido igual ou semelhante. Horas e horas passavam debruçados na cerca, vendo chegar aquele polvaréu maravilhoso. Você vai reescrever a frase, trocando polvaréu por uma outra palavra de mesmo sentido, de sentido igual ou semelhante. Exemplo: horas e horas passavam debruçados na cerca, vendo chegar aquela multidão maravilhosa. Perceba que eu troquei polvaréu por multidão. Então, aqui houve a troca de polvaréu por multidão. Então, você deveria fazer essa troca reescrevendo a frase. B. Alice chegou ao sítio com um bandão de esquisitices atrás. Resposta. Exemplo de resposta, uma possibilidade de resposta. Uma sugestão. Alice chegou ao sítio com uma multidão ou um bando enorme de personagens esquisitos, estranhos, atrás dela. Tá, aqui você pode colocar que a Alice chegou ao sítio com uma multidão, ou com um bando enorme de personagens esquisitos, ou com um bando enorme de personagens estranhos atrás dela, tá bom? Então fique à vontade para escolher algumas dessas sugestões para anotar aí na sua correção. Caso você já tenha colocado algo parecido, você perceba que esteja bem parecido com a sugestão do livro, da correção, então não precisa refazer, tá bom? Dando continuidade, coloque na página 52 e observe a letra C. Os personagens vinham vindo sem interrupção, com a enormíssima bagagem dos castelos e palácios maravilhosos. Trocando a enormíssima bagagem, ficou o seguinte: os personagens vinham vindo sem interrupção, com a enorme quantidade de bagagem dos castelos e palácios maravilhosos. Então perceba que aqui houve a troca de enormíssima bagagem por enorme quantidade de bagagem. Enorme quantidade de bagagem equivale a enormíssima bagagem, certo? Letra D. Castelos e mais castelos, palácios e mais palácios, e árvores enormes, velhíssimas, que ele nunca vira por lá. Sugestão de resposta: castelos e mais castelos, palácios e mais palácios e árvores enormes, muito velhas. Então, eu troquei aqui velhíssimas por muito velhas que ele nunca vira por lá. Então, você pode pausar o vídeo, fazer a sua correção, caso seja necessário. Passando adiante, vejamos o que diz a questão número 3. Leia e observe a relação entre as palavras sabidíssimo, muito sábio, inteligente. Palavras como azulíssimos, muito azuis, sabidíssimo, muito sábio, são adjetivos. Você vai reescrever as frases abaixo no caderno, trocando cada expressão destacada por um adjetivo do mesmo tipo. Os castelos dos contos de fadas são muito altos. Trocando muito altos por um adjetivo correspondente, nós temos altíssimos. Altíssimos com SS, tá bom?
A história conta a mudança de personagens muito famosos. Trocando muito famosos por um adjetivo correspondente, nós temos famosíssimos. Muito famosos equivale a famosíssimos. Alice veio com seu amigo Coelho, que era muito branco. Trocando muito branco pelo adjetivo correspondente, nós temos branquíssimo. Muito branco equivale a branquíssimo. E Branca de Neve construiu seu castelo em um vale muito lindo. Trocando muito lindo pelo adjetivo correspondente, nós temos lindíssimo. Então, altíssimos, famosíssimos, branquíssimo, lindíssimo. São as respostas da letra A da questão 3. E letra B. Um dos recursos muito usados na escrita de narrativas, como a estudada, é a descrição. Por isso, a presença de tantos adjetivos, como o que se podem observar nas atividades anteriores. Que efeito o uso da descrição causa na leitura? Bem, pessoal, a descrição ela é importante porque ela faz com que o leitor crie uma imagem mental dos cenários dos personagens. Quando o texto ele começa a colocar características para o espaço, para as personagens, você consegue imaginar. É como se você estivesse lá também, observando toda aquela cena. Você consegue imaginar cada personagem, o espaço onde eles estão, tudo isso graças à descrição. E uma importante classe gramatical para que a gente possa fazer a descrição de algo são os adjetivos, tá bom? Então, a descrição faz com que o leitor crie uma imagem mental dos cenários, ou seja, dos cenários e dos personagens. Passando aqui para a questão 4, nós temos o seguinte. Explique o que significa a expressão destacada em cada frase. Maria é minha grande amiga. Grande amiga aqui não é a altura da amiga, não é que é uma amiga alta. Não, é uma amiga muito querida, uma amiga íntima, uma amiga próxima. Agora, quando eu digo Maria é minha amiga grande, agora amiga grande é diferente de grande amiga. Amiga grande aqui faz referência à altura de minha amiga. Amiga grande aqui na letra B é amiga alta, amiga de tamanho grande, uma amiga adulta. Percebam que a ordem do adjetivo antes ou depois do substantivo altera o sentido da frase. Grande amiga é aquela amiga que eu gosto muito, aquela que eu tenho muita intimidade. Já a amiga grande, eu faço referência à altura da minha amiga, tá bom? Então, observem aí a correção. Se estiverem errado, pausem e façam a correção. Na página seguinte, nós temos a letra C. Ele era um pobre menino. Pobre menino significa que menino digno de lástima, menino que inspira compaixão. Um pobre menino, menino que merece a nossa atenção, merece compaixão, merece zelo, merece cuidado. E ele era um menino pobre. Aqui faz referência à questão financeira do menino. Menino pobre aqui é menino sem posses, sem dinheiro, tá bom? Então, pobre menino é o menino que é digno de pena, de compaixão, de solidariedade. E menino pobre faz referência à falta de dinheiro do menino. Menino sem posses, sem dinheiro, tá bom? Questão agora é a número 5. Releia as frases da atividade anterior, prestando atenção à posição dos adjetivos grande e pobre em relação aos substantivos amigo e menino. Nos itens A e C, o que vem antes, o adjetivo ou o substantivo? Nos itens A e C, o adjetivo vem antes. Pobre vem antes de menino, assim como grande vem antes de amiga. E nos itens B e D? Já nos itens B e D,
O adjetivo aparece após o substantivo, ou seja, pobre veio depois do substantivo menino, assim como grande, na letra B, veio após o substantivo menina. Então, repetindo a resposta, nós temos que nos itens A e C, o adjetivo vem antes, e nos itens B e D, adjetivo vem depois. Depois do quê? Depois do substantivo. Letra B. O que podemos concluir quanto a isso? Copie no caderno a opção certa. Esses adjetivos podem estar antes ou depois dos substantivos. Seu valor não muda, seu sentido. Falso. Esses adjetivos mudam de sentido conforme a posição, antes ou depois do substantivo. Então, o segundo quadrinho é o quadrinho que vocês deveriam ter marcado. Ficou claro para vocês que a posição do adjetivo antes ou depois do substantivo modifica o sentido do contexto, modifica o sentido daquela expressão que você está falando, tá bom? Questão 6. Releia o último parágrafo do texto. Pedrinho estava maravilhado com a transformação das terras novas. Um puro milagre aquilo, tudo mudado. Castelos e mais castelos, palácios e mais palácios, e árvores enormes, velhíssimas, que ele nunca vira por lá. E lagos azulíssimos, e torrentes de águas espumejante, alvíssima, e despenhadeiros de pedras nuas e jardins maravilhosos, até aquela famosa casa feita só de doces que Hansel e Gretel descobriram na Mata Virgem fora transportada para lá. Identifique e copie os adjetivos usados no parágrafo. Então, quais foram os adjetivos que estiveram presentes nesse parágrafo? Maravilhado, novas, puro, enormes, velhíssimas, azulíssimos, espumejante, alvíssima, nuas, maravilhosos, famosa, virgem. Vou repetir outra vez, caso você tenha esquecido algum, complete com o que faltou, tá bom? Pode pausar o vídeo também para copiar o que faltou para você. O importante é deixar a sua resposta toda completa. Maravilhado, novas, puro, enormes, velhíssimas, azulíssimos, espumejante, alvíssima, nuas, maravilhosos, famosa, virgem. Letra B. Leia o trecho. Na paisagem do sítio aparecem torrentes de água espumejante e jardins maravilhosos. Use os adjetivos circulares no trecho lido para completar as duas frases a seguir. Faça a concordância necessária. Então, vamos utilizar os adjetivos espumejante e maravilhosos. Na paisagem do sítio, aparecem cachoeiras de líquido. Líquido o quê? Líquido espumejante e um jardim maravilhoso. Na paisagem do sítio aparecem cataratas espumejantes e flores maravilhosas. Percebam que aqui nós precisamos fazer a concordância em gênero e número. Espumejante concordando com líquido, maravilhoso concordando com jardim. As duas palavras no masculino, no singular. Já espumejantes ficou no plural, concordando com cataratas, que também está no plural. Assim como maravilhosas, concordando com flores, ambas no feminino plural. C. Complete as frases. Lagos azulíssimos são lagos muito azuis. Árvores velhíssimas são árvores muito velhas. Água alvíssima é uma água muito alva.
Então, percebam, pessoal, que a forma como você utiliza o adjetivo, ela serve para você intensificar aquilo que você quer dizer. Então, se você está diante, por exemplo, de um céu muito azul e você precisa colocar no seu texto, na sua fala, que aquele céu está muito azul e você acha que se você colocar apenas muito azul não vai causar a expressão que você quer provocar, então você usa o quê? Azulíssimo. Azulíssimo é mais intenso, é mais forte do que muito azul. Assim como velhíssimo é mais intenso, é mais forte do que muito velho. Assim como alvíssimo é mais intenso, é mais forte do que muito alvo, tá bom? Então, na letra C, a resposta: muito azuis, muito velhas e muito alva. Então, perceba que você pode aumentar a expressividade no seu texto escrevendo, optando por colocar a terminação íssimo nos seus adjetivos, tá bom? O trecho do conto é mais narrativo ou mais descritivo? Explique. Esse conto que ele está perguntando aqui é o conto da chegada, na mudança para o sítio, ou seja, a chegada dos personagens dos contos de fadas no sítio Pica-Pau Amarelo. E perceba que o conto, ele descreve, na maioria dos parágrafos, a descrição. O narrador está descrevendo cada personagem que está chegando. Então, é predominantemente descritivo, porque caracteriza as mudanças ocorridas do ambiente. Caracterizando aí, descrevendo cada personagem que ia chegando. Que sensação você teve ao ler esse trecho? Que efeito o uso dos adjetivos provoca? Como eu já falei para vocês, o uso dos adjetivos facilita a sua compreensão, faz com que você crie uma imagem, uma fotografia daquela cena e você possa, é como se você estivesse lá, vendo aquilo que o narrador está contando. Então, os adjetivos, eles contribuem para caracterizar melhor o ambiente, os personagens, tá certo? Questão 7. Leia o trecho a seguir, observando a pontuação. O período é uma fala de tia Anastácia. Credo, sinhá, que vai ser de nós de hoje em diante? Quanto estripulia, meu Deus! Se isto desta vez não for pegar fogo, os personagens do Cisto Pica-Pau Amarelo que participam da cena são Dona Benta, tia Anastácia, Pedrinho e Emília. Quando usa a expressão sinhá, a quem tia Anastácia se dirige? Dirige sua exclamação? Se dirige a Dona Benta. Na segunda exclamação, que expressão é usada por tia Anastácia como se ela conversasse com alguém? Qual a segunda exclamação? É essa. Então, quanto estripulia, meu Deus? Então, aqui na segunda exclamação, com quem que ela está conversando? Com Deus. Então, meu Deus. Letra A, Dona Benta. E letra B, meu Deus. Passando agora para a página 55, nós temos o seguinte. As duas expressões destacadas no período indicam que a personagem se dirige a alguém. Que pontuação foi usada para indicar essa expressão? Uma vírgula, tá bom? Bem, pessoal, eu não sei se vocês conhecem a palavra vocativo, mas quando você está conversando com alguém, se dirigindo a alguém, você geralmente chama por essa pessoa. Então, quando a tia Anastácia quis conversar com a dona Benta, ela chamou sinhá. E esta sinhá aqui é o vocativo. O vocativo é aquela expressão que indica a pessoa com a qual eu estou conversando. E nós devemos separar esse vocativo por uma vírgula, tá bom? Imagine que a dona Benta estivesse conversando com outros personagens do sítio.
Nas frases a seguir, siga o mesmo padrão observado na atividade anterior e indique com vírgula a quem ela se está dirigindo. Pedrinho, venha ver Dom Quixote e o Rocinante. Então, aqui, a personagem, Dona Benta, está se dirigindo ao Pedrinho. Então, Pedrinho é o vocativo. Então, se ela está conversando com o Pedrinho e o Pedrinho é o vocativo, então eu separo o vocativo com vírgula. Então, após a palavra Pedrinho, você deveria ter colocado vírgula. Quem não colocou, coloque agora. Pois é, Anastácia, o sítio do Pica-Pau está ficando ainda mais belo com todas essas visitas. Letra B, Dona Benta conversa com Anastácia. Tia Anastácia é o vocativo. Então, como o vocativo vai estar no meio da frase, coloca vírgula antes e coloca vírgula depois. Pois é, vírgula. Anastácia, vírgula. Então, separa a Anastácia, que está no meio da frase, com vírgulas antes e depois. Anastácia é o vocativo. Emília, chame o Pedrinho e vai receber nossos convidados. Na letra C, Dona Benta conversa com a Emília. Emília é o vocativo. Separa Emília com apenas uma vírgula, porque ela está logo no começo da frase. Emília, vírgula. Chame o Pedrinho e vá receber nossos convidados. Então, Pedrinho, Anastácia e Emília, nas três frases são vocativos. Os vocativos são aquelas palavras que indicam as pessoas com as quais estamos conversando. Nono, observe também o uso da vírgula nos dois períodos. Dona Benta, a dona do sítio do Pica-Pau Amarelo, recebeu personagens de contos de fadas para uma festa. Pedrinho, o neto de Dona Benta, estava deslumbrado com os visitantes. Nas frases, as expressões entre vírgulas indicam o quê, pessoal? Indicam que a pessoa a quem o personagem se dirige, indica uma explicação sobre os personagens citados ou é uma ação de cada personagem? Resposta, segundo o quadrinho. É uma explicação sobre os personagens citados. Por exemplo, a expressão a dona do sítio de Pica-Pau Amarelo, que está entre vírgulas, explica quem é a Dona Benta. E a expressão o neto de Dona Benta, que também está entre vírgulas, explica quem é o Pedrinho. Então, esses trechos que servem de explicação dentro dos textos, geralmente nós podemos separar por vírgula, tá bom? Siga o mesmo padrão observado anteriormente para usar vírgulas nas frases. Emília, a boneca de pano, era falante e inteligente. Nessa frase, nós temos uma expressão que explica quem é a Emília. Essa expressão que explica quem é a Emília é a boneca de pano. Então, a boneca de pano deve ficar entre vírgulas. Emília, vírgula. A boneca de pano, vírgula. A boneca de pano fica entre vírgulas porque está explicando quem é a Emília. E Dona Benta, a avó de Pedrinho, era uma senhora bondosa e simpática. Aqui no segundo exemplo, nós também temos uma outra expressão que explica quem é Dona Benta. Dona Benta é a avó de Pedrinho. Então, a avó de Pedrinho é uma expressão explicativa que deve ficar entre vírgulas. Então, você deve ter ficado atento para a seguinte observação, que as expressões que indicam explicação, que explicam um termo anterior, ficam separadas por vírgula. O que é que também fica separado por vírgula? Que nós vimos na questão anterior, vocativo, que é aquela expressão que é utilizada por nós para indicar chamamento. Vocativo é chamamento. Quando você quer conversar com alguém, você chama esse alguém. E você chama esse alguém por um nome. E esse nome, quando você for escrever o diálogo, você separa por vírgula. Mãe, cadê meu livro? Mãe é o vocativo. Eu estou conversando com ela. E aí, se eu for escrever essa frase, mãe, cadê meu livro? Depois da palavra mãe, há a presença de uma vírgula, tá bom? E quando você estiver explicando algo, explicando um termo antecedente, um termo anterior,
você também coloca vírgulas. Por exemplo, a turma do quinto ano, vírgula, que estuda pela manhã, vírgula, é estudiosa. Então, a expressão que estuda pela manhã está explicando uma informação sobre a turma do quinto ano, tá certo? Então, é um termo explicativo que fica entre vírgulas. Bem, finalizamos a nossa correção. Vou deixar uma atividade agora, já tem uma atividade agora em anexo na plataforma, vocês podem respondê-la. Quem puder imprimir, pode imprimir. Se não puder imprimir, responda no seu caderno, anotando as respostas. Não é necessário me enviar, farei a correção dela na próxima aula, da semana que vem, tá bom? Então, fiquem com Deus, um bom final de semana, se cuidem, estudem e até a próxima aula, se Deus quiser.